Você nunca encarou quem você realmente é e quem você seria se parasse agora de fugir das partes de você que sente vergonha. Jung deixou claro que a maior mentira do ser humano é acreditar que se conhece. Este vídeo existe para romper essa mentira e abrir um caminho de verdade interior que não depende de aprovação, rótulos ou personagens. Você acorda, vive o dia, fala com pessoas, cumpre obrigações. Mas em algum momento, geralmente quando tudo silencia, surge uma sensação estranha de falsidade, como se você estivesse vivendo uma vida que não é totalmente sua. Você tenta ignorar, distrair, ocupar a mente, mas isso sempre volta. Essa sensação não é fraqueza, é um sinal. Jung explicava que quando o inconsciente não é ouvido, ele se manifesta como desconforto, vazio e angústia. Não é azar, é a sua psique pedindo atenção. Você já percebeu que vive tentando se entender, se corrigir, se melhorar, e mesmo assim continua se sentindo errado por dentro? Como se existisse algo em você que nunca encaixa, nunca se resolve, nunca se revela por completo. E se a razão da sua dor não fosse falta de esforço, nem trauma externo, mas o fato de você nunca ter encarado quem você realmente é quando não está tentando agradar ninguém? A pergunta que destrói o ego é simples e brutal. Você acredita que sofre porque é sensível demais? Quebrado demais? Fraco demais? Essa é a crença errada que te mantém preso. O verdadeiro problema, como Jung mostrou, é que você construiu uma identidade inteira em cima daquilo que foi aceito e enterrou tudo o que foi rejeitado. Essa parte enterrada é a sombra e ela não desaparece. Ela age, ela sabota, ela decide sua vida enquanto você acha que está no controle. Este vídeo chegou até você porque, em algum nível, você já sentiu isso acontecendo. E aqui está a promessa clara. Se você ficar até o fim, você não vai aprender algo novo. Você vai reconhecer algo esquecido. Vai entender por que repete padrões, por que sente vazio mesmo fazendo tudo certo, e por que o confronto com a sombra não é destruição, mas o início real do despertar e da cura interior que Jung chamou de individuação. Isso não é para todos. É para quem está pronto para se ver sem máscaras. Se isso tocou em algo aí dentro, escreva nos comentários agora. Estou pronto para me ver. Você só verá esse vídeo se estiver preparado para saber quem você realmente é. Porque o maior medo que você carrega não é o mundo, não são as pessoas, nem o fracasso. O seu maior medo é aquilo que você sente quando fica sozinho consigo mesmo. A inquietação sem nome. O vazio que aparece quando o barulho para. A sensação de que existe algo em você que não combina com a imagem que você tenta sustentar. Jung chamou isso de sombra. E sombra não é maldade. Sombra é tudo aquilo que você aprendeu a rejeitar para ser aceito, amado ou suportável. Toda vez que você engoliu a raiva para não perder alguém. Toda vez que fingiu força quando estava quebrado. Toda vez que disse "tá tudo bem", enquanto algo em você gritava, isso não some, isso se acumula. E quanto mais você tenta ser bom, forte ou espiritual, mais essa parte cresce no escuro. O que ninguém te contou é que a sua dor não vem do que aconteceu com você, mas do que você precisou esconder para sobreviver. Jung foi claro. Aquilo que é reprimido não desaparece. Apenas desce para o inconsciente e começa a agir sem o seu consentimento. É por isso que você se sabota quando tudo começa a dar certo. É por isso que você escolhe relações que te ferem. É por isso que você sente culpa sem saber por quê. Não é azar. Não é destino externo. É o inimigo interno pedindo para ser visto. A sombra age como um destino invisível enquanto você insiste em não olhar para ela. Você pode tentar se corrigir, se motivar, se disciplinar, mas nada disso toca a raiz, porque a raiz não é falta de controle, é falta de verdade.
Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Em palavras simples, você não se cura tentando ser melhor. Você se cura tendo coragem de reconhecer o que você é quando ninguém está olhando. A parte invejosa, a parte carente, a parte agressiva, a parte que quer fugir, a parte que quer destruir tudo. Isso assusta porque você acha que se aceitar isso, vai se tornar alguém pior. Jung mostrou o oposto. Aquilo que é reconhecido perde o poder de te dominar. Perceba algo agora, com brutal honestidade. Quando você busca aprovação, quando depende do olhar do outro para se sentir válido, quando vive com medo de rejeição, não é amor que você quer, é anestesia. Você está tentando calar a sombra com aplauso externo. Mas isso nunca funciona. Quanto mais você busca fora, mais vazio sente dentro. Porque a parte rejeitada de você sabe que está sendo ignorada e ela cobra. Ela cobra em ansiedade, em culpa, em autodestruição silenciosa. O choque é este. Você não está quebrado, você está dividido. Uma parte sua tenta ser aceita, a outra parte, esquecida, tenta ser ouvida. Jung chamou o caminho de reconciliação entre essas partes de individuação. Não é se tornar alguém especial, é se tornar inteiro, é parar de fugir de si mesmo. É integrar, pouco a pouco, aquilo que você aprendeu a odiar em você. Não para agir impulsivamente, mas para recuperar energia psíquica. Aquilo que você reprime, consome força. Aquilo que você aceita, devolve poder. Experimente algo simples agora. Lembre de um comportamento seu que você odeia. Uma reação, um pensamento, um impulso. Em vez de se julgar, pergunte em silêncio: o que isso quer proteger em mim? Jung ensinava que todo sintoma tem sentido. Até a sabotagem é uma tentativa torta de sobrevivência. Quando você escuta em vez de atacar, algo começa a mudar. Não fora, dentro. E quando muda dentro, o mundo para de parecer um inimigo constante. Este vídeo chegou até você porque, em algum nível, você já sabe que continuar fugindo custa mais do que encarar. A sua alma está cansada de teatro, cansada de viver pela metade. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E despertar não é confortável. É perder mentiras, é atravessar vergonha, é sentir medo sem fugir, mas é também recuperar algo que você perdeu sem perceber, a própria força. E aqui está a parte que poucos estão prontos para ouvir. Enquanto você não fizer as pazes com a sua sombra, ela vai decidir seu destino. Vai escolher seus medos, seus relacionamentos, suas quedas. Mas no momento em que você começa a olhar, de verdade, algo se inverte. A mesma sombra que te sabotava se transforma em energia, clareza e presença. É por isso que Jung afirmava que não há cura sem confronto, não há despertar sem verdade, não há eu real sem destruição da ilusão. Agora me diga, em silêncio, sem responder para ninguém, o que em você pede para ser visto há anos, mas você continua empurrando para baixo do tapete? E o que acontece com a sua vida se você continuar fingindo que isso não existe? Você aprendeu desde cedo que precisava ser de um certo jeito para ser aceito. Talvez mais calmo, mais forte, mais obediente, mais agradável. E cada vez que uma parte sua não se encaixava nisso, você a empurrava para dentro. Raiva, inveja, tristeza, medo, desejo de fugir, desejo de confrontar. Tudo isso foi sendo guardado. Jung chamou esse depósito de sombra, não porque seja mau, mas porque ficou fora da luz da consciência. O problema é que você acredita que amadurecer é eliminar essas partes. Jung mostrou o oposto. Quanto mais você tenta ser só luz, mais escura sua sombra se torna. Aquilo que você não reconhece ganha autonomia, começa a agir sozinho. É por isso que você diz, não quero mais repetir isso, e repete. É por isso que você promete mudar e falha, não porque não tem força, mas porque está lutando contra si mesmo.
Repare como sua sabotagem sempre aparece quando algo importante surge. Um relacionamento, uma oportunidade, um avanço. De repente você se fecha, se confunde, se destrói. Isso não é coincidência. Jung dizia que a sombra protege algo essencial que você nunca soube integrar. Ela não quer te destruir. Ela quer ser vista. Mas enquanto você a trata como inimiga, ela age como tal. Você pode passar anos tentando se motivar, se disciplinar, se corrigir. Mas nada muda de verdade enquanto a raiz não é tocada. A raiz é simples e dolorosa. Você tem medo de descobrir que não é quem pensa que é. O ego construiu uma imagem aceitável, controlada, explicável. A sombra carrega tudo o que ameaça essa imagem. E o ego prefere o sofrimento conhecido à verdade desconhecida. Jung foi claro. O maior perigo para o ser humano não é o mal externo, mas o mal inconsciente. Em palavras simples, aquilo que você não assume em si acaba sendo projetado nos outros. Você vê nos outros o que não aceita em você. Critica, julga, se sente atacado. Mas, na verdade, está olhando para um espelho quebrado da própria sombra. Quando você se sente excessivamente incomodado por alguém, pergunte-se: o que exatamente isso desperta em mim? Jung ensinava que reações desproporcionais são pistas. Elas apontam para conteúdos internos não resolvidos. Não é sobre o outro. Nunca foi. É sobre a parte sua que foi reprimida e agora tenta emergir por caminhos tortos. A dor que você sente não é sinal de fracasso. É sinal de conflito interno. Uma parte sua quer continuar sendo aceita. Outra parte quer ser verdadeira. Esse conflito gera ansiedade, culpa e sensação de vazio. Jung chamou o caminho de resolução desse conflito de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, e não quem esperaram que você fosse. Individuação não é se tornar especial, iluminado ou superior. É se tornar inteiro. É parar de gastar energia sustentando máscaras. É integrar o que foi rejeitado sem agir de forma destrutiva. Integrar não é obedecer à sombra, é reconhecer sua existência e seu sentido. Quando isso acontece, algo profundo se reorganiza dentro de você. Você começa a perceber que muitas decisões da sua vida não foram escolhas conscientes, mas tentativas de fugir da dor interna. Relacionamentos, carreiras, hábitos, tudo moldado para evitar o confronto consigo mesmo. Jung dizia que enquanto você não torna consciente o inconsciente, ele dirige sua vida, e você chama isso de destino. Essa frase é um soco direto, porque significa que grande parte do que você chama de minha vida não foi realmente escolhida. Foi conduzida por medos ocultos, feridas antigas e partes reprimidas. A sombra, ignorada, se transforma em destino. Vista se transforma em força. A vergonha que você sente de certos pensamentos não é prova de que você é ruim. É prova de que você é humano. Jung afirmava que a sombra contém tanto aspectos destrutivos quanto potenciais criativos. Muitas vezes, sua força está presa exatamente na parte que você aprendeu a odiar. Repare como você busca a aprovação. Como se adapta demais, como se cala quando queria falar. Isso não é bondade, é medo de rejeição. E toda vez que você se abandona para ser aceito, a sombra cresce, porque uma parte sua sabe que foi traída. Essa parte não esquece, ela cobra. A cura profunda não vem de pensar positivo, nem de negar a dor. Jung nunca ensinou isso. Ele ensinou confronto consciente. Olhar para dentro sem julgamento, mas sem fuga. Perguntar: o que em mim está sendo ignorado? O que essa dor quer me mostrar? Essa pergunta muda tudo. Quando você começa esse processo, algo estranho acontece. A vida começa a perder a sensação de perseguição. Os conflitos externos diminuem. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de lutar consigo mesmo.
A energia antes usada para repressão se transforma em clareza e presença. Você percebe que o inimigo nunca esteve fora. Nunca foi o outro, o passado ou o mundo. Sempre foi a divisão interna. Jung dizia que a paz não nasce da ausência de conflito, mas da integração dos opostos. Luz e sombra, força e fragilidade, controle e entrega. Este vídeo não é confortável porque a verdade não é confortável no início, mas ela liberta. O que você sente agora, esse aperto silencioso, é o início do reconhecimento. A pergunta não é se você tem sombra. Todos têm. A pergunta é, você vai continuar fugindo dela ou vai atravessar esse portal? Porque a partir daqui, algo começa a se mover. E quanto mais você escuta, mais percebe que a sua dor sempre foi um chamado disfarçado. Um chamado para parar de sobreviver e começar, finalmente, a se tornar quem você é de verdade. Existe um momento silencioso em que você percebe que está cansado de si mesmo. Não cansado da vida, mas da repetição. Dos mesmos pensamentos, das mesmas reações, das mesmas quedas. Você tenta mudar o cenário externo, mas algo sempre puxa você de volta para o mesmo ponto. Jung explicava que esse retorno constante não é punição, é insistência do inconsciente. Aquilo que não é compreendido se repete até ser visto. Você acredita que o problema está no excesso de pensamentos, mas o problema real é aquilo que você nunca permite pensar até o fim. Você corta o pensamento quando ele chega perto demais de algo doloroso. Você se distrai quando a emoção aprofunda. Isso não é autocontrole, é medo. Medo de tocar em uma verdade que desmontaria a imagem que você construiu de si mesmo. A sombra não se forma do nada. Ela nasce exatamente nos momentos em que você aprendeu que não podia ser quem era. Quando chorar era fraqueza. Quando sentir raiva era errado. Quando desejar era perigoso. Cada "não seja assim" criou uma divisão interna. Jung mostrou que essa divisão é a origem da neurose, não o trauma isolado. Você pode ter uma vida aparentemente normal e ainda assim estar profundamente desconectado. Porque desconexão não é ausência de funcionamento, é ausência de sentido. A sombra tira o sentido da vida quando é ignorada, porque uma parte essencial da sua energia psíquica está aprisionada. Você vive, mas não se sente vivo. Observe como você se sente ameaçado quando alguém é muito livre, muito verdadeiro ou muito intenso. Isso não é inveja simples, é a sua sombra reagindo. Jung dizia que aquilo que mais admiramos ou odiamos nos outros costuma apontar para conteúdos nossos que foram reprimidos. O mundo externo vira um palco onde o inconsciente se projeta. Você tenta ser uma boa pessoa o tempo todo, mas isso vem acompanhado de ressentimento. Você ajuda, mas se sente explorado. Você cede, mas se sente invisível. Isso acontece porque a sua bondade virou uma máscara. A sombra, cheia de raiva reprimida, começa a vazar por comportamentos passivos, sabotagens e explosões internas silenciosas. A crença mais perigosa que você carrega é a de que, se olhar para dentro, vai se perder. Jung mostrou o contrário. Quem não olha para dentro já está perdido, só não percebe. O inconsciente não quer te destruir, ele quer equilíbrio. Ele quer integrar o que foi separado à força. Toda vez que você sente culpa sem saber por quê, é a sombra pedindo reconhecimento. Culpa sem ação clara é sinal de conflito interno, não de erro real. Jung explicava que a psique busca totalidade, não perfeição. A perfeição é uma ideia do ego. A totalidade é uma exigência da alma. Você foi ensinado a se definir por rótulos: forte, fraco, certo, errado, bom, ruim. A sombra vive exatamente fora desses rótulos. Ela é ambígua, contraditória, humana. Integrar a sombra não é justificar comportamentos nocivos.
É parar de mentir para si mesmo sobre o que sente e deseja. Quando você reprime uma emoção, você não a elimina. Você a desloca. Ela aparece no corpo, nos relacionamentos, nos sonhos. Jung deu enorme importância aos sonhos, porque neles a sombra fala sem censura. O inconsciente usa imagens, porque a razão aprendeu a mentir para sobreviver. Você percebe que seus sonhos muitas vezes são confusos, intensos ou perturbadores. Isso não é sinal de desordem. É sinal de material psíquico não integrado tentando chegar à consciência. O inconsciente não usa palavras bonitas. Ele usa símbolos fortes para atravessar defesas. A sabotagem interna é uma forma distorcida de proteção. Parece contraditório, mas Jung mostrava que o psiquismo prefere o sofrimento conhecido ao risco do desconhecido. Mudar exige abandonar identidades antigas, e o ego teme isso. A sombra segura você no lugar porque ali, pelo menos, tudo é previsível. Você sente medo de se aprofundar porque acredita que vai encontrar algo feio demais. Mas o que você encontra primeiro não é monstruosidade, é dor antiga, dor não sentida, dor engolida. A sombra guarda lágrimas que nunca caíram, palavras que nunca foram ditas, limites que nunca foram colocados. Quando você começa a reconhecer isso, algo importante acontece. Você para de se odiar por sentir o que sente. Jung afirmava que a aceitação consciente reduz o poder destrutivo dos conteúdos sombrios. Aquilo que é visto perde a necessidade de agir pelas costas. A força interior que você busca não nasce da positividade forçada, mas da integração. A verdadeira força vem de saber quem você é, inclusive nas partes que não gosta. Isso cria estabilidade interna. Você para de depender tanto do externo porque não está mais em guerra consigo mesmo. O ego quer controle, previsibilidade e imagem. A essência quer verdade, sentido e inteireza. Esse conflito está ativo dentro de você agora. Jung não tomou partido do ego nem da sombra. Ele mostrou que a cura acontece quando o ego aprende a dialogar com o inconsciente, não a dominá-lo. Você começa a notar que muitos dos seus medos não são sobre o futuro, mas sobre perder uma identidade antiga. Quem serei eu se parar de agradar? Quem serei eu se disser não? Quem serei eu se assumir o que sinto? Essas perguntas assustam porque apontam para o desconhecido interno. Mas é exatamente aí que o destino interno começa a mudar. Jung dizia que a vida verdadeira começa quando o indivíduo assume a própria singularidade, não para se destacar, mas para deixar de se trair. Toda vez que você age contra si, algo em você adoece. Este processo não é rápido nem linear. Existem avanços e recuos, momentos de clareza e momentos de confusão. Jung nunca prometeu conforto. Ele falou de responsabilidade psíquica. Olhar para dentro exige coragem, porque você deixa de culpar o mundo e começa a assumir a própria história. E quanto mais você avança, mais percebe que aquilo que chamava de inimigo interno era, na verdade, um guia brutal. Um guia que usou dor porque palavras suaves não funcionaram. A sombra grita quando é ignorada, mas sussurra quando é ouvida. Agora, enquanto você escuta isso, algo dentro de você reconhece a verdade. Não porque é nova, mas porque sempre esteve aí. A pergunta que fica aberta é simples e perturbadora. O que acontece com a sua vida quando você para de fugir de si mesmo? E o que ainda pode emergir quando você decide continuar olhando? Há um ponto em que você percebe que não está apenas cansado do mundo, mas cansado de fingir para si mesmo, cansado de sustentar uma imagem que não corresponde ao que você sente por dentro. Você pode até funcionar, produzir, sorrir, mas algo em você sabe que isso é atuação. Jung descreveu esse estado como alienação da própria alma. Quando você vive longe do seu centro, tudo perde profundidade. Você tenta se explicar racionalmente,
Mas a razão não alcança onde a ferida começou. A dor que te acompanha não nasceu ontem. Ela se formou em camadas, em silêncios, em engolir emoções para não ser rejeitado. A sombra se alimenta desses silêncios. E quanto mais você tenta ser lógico com algo que é emocional, mais perdido se sente. Você acredita que precisa se livrar do que dói, mas o que dói é exatamente o que carrega a informação. Jung via o sofrimento como um mensageiro, não um castigo, mas um aviso de que algo essencial está sendo ignorado. Quando você tenta calar esse mensageiro, ele retorna mais forte. Repare como você foge do silêncio, como precisa de estímulo constante. Isso não é hábito moderno apenas, é defesa psíquica. O silêncio aproxima você de conteúdos que não querem mais ser empurrados para o fundo. A sombra não suporta ser esquecida. Ela quer espaço na consciência. Você foi treinado a se adaptar, não a se escutar. A agradar, não a sentir. E isso criou um vazio difícil de explicar. Jung dizia que quando a vida perde sentido, não é falta de objetivos, é falta de conexão com o self, o centro regulador da psique. Sem essa conexão, tudo vira esforço sem alma. Você percebe que vive reagindo, nunca escolhendo. Reagindo a pessoas, situações, emoções. Isso acontece porque a sombra decide por você. Aquilo que não é integrado toma o comando. E o ego confuso acredita que isso é quem eu sou, quando na verdade é apenas um fragmento em conflito. A parte de você que sente inveja, raiva ou desejo não é o problema. O problema é fingir que ela não existe. Jung alertava que a negação moral da sombra cria hipocrisia interna. Você se torna alguém que prega uma coisa, mas vive outra. Essa divisão gera desgaste profundo. Você se pergunta por que se sente tão exausto emocionalmente. A resposta é simples e dura. Manter uma mentira consome energia. Toda máscara exige esforço. Toda repressão exige vigilância. Integrar a sombra devolve energia porque você para de lutar contra si mesmo. Quando você começa a observar seus impulsos sem agir nem julgar, algo se reorganiza. A consciência amplia. Jung chamava isso de tornar consciente. Não é mudar o conteúdo imediatamente, é mudar a relação com ele. Isso enfraquece o poder da sombra. Você percebe que muitos dos seus medos não são reais, são herdados. Medos aprendidos para se encaixar. Medo de desagradar, de falhar, de ser visto. A sombra carrega esses medos antigos. Olhar para ela é questionar lealdades invisíveis ao passado. Você sente culpa por querer algo diferente daquilo que esperam de você. Essa culpa não é moral, é psíquica. Jung explicava que o indivíduo que começa a se diferenciar sente culpa porque rompe padrões coletivos. Mas sem esse rompimento não há individuação. A individuação dói porque exige abandonar versões antigas de si. Você perde identidades, certezas, relações. Mas o que nasce no lugar é mais sólido. Não é felicidade constante, é coerência interna. E isso muda tudo. Você começa a notar que não precisa mais se explicar tanto, que não precisa se justificar para existir. Isso acontece porque a aceitação interna reduz a dependência externa. Comer, gastar, fugir, se distrair. A sombra busca a expressão. Quando não encontra linguagem consciente, usa o comportamento. Você começa a sentir menos necessidade de se explicar para todos. Nem todos precisam entender o seu processo. Jung dizia que a individuação é um caminho solitário em certos trechos. Não porque você se isola, mas porque poucos suportam mudanças internas profundas. Você percebe que a tristeza antiga começa a se transformar em melancolia criativa. Uma profundidade silenciosa. Não é mais peso morto, é sensibilidade. A sombra integrada devolve nuance emocional à vida. Você começa a perceber beleza em coisas simples. Não porque tudo está resolvido,
mas porque você está mais presente. A presença nasce quando o conflito interno diminui. Jung via a presença como sinal de alinhamento psíquico. Você entende que não precisa mais lutar para se encontrar. O encontro acontece quando você para de fugir. A sombra não pede que você se torne alguém diferente. Ela pede que você pare de negar quem já é. Você começa a sentir raiva de forma mais clara e menos destrutiva. Ela vira sinal, não explosão. Jung via a raiva consciente como energia de proteção do self. Reprimida, ela vira veneno. Reconhecida, vira limite. Você percebe que a culpa diminui quando a honestidade aumenta. Não a honestidade externa apenas, mas a interna. Mentir para si mesmo custa caro. A sombra cobra coerência. Você começa a aceitar que algumas dores não vão desaparecer, mas vão mudar de lugar. Elas deixam de estar no centro e passam a ser parte do todo. Jung nunca prometeu cura como apagamento, mas como integração. Você entende que o silêncio interno não é vazio, é espaço. Um espaço onde novas percepções surgem. A sombra integrada não grita mais. Ela conversa, e isso muda completamente a experiência de estar vivo. Você começa a perceber que seu medo de ser rejeitado diminui quando você para de se rejeitar primeiro. Essa é uma das viradas mais profundas do processo. Jung apontava que a relação com o mundo reflete a relação com o próprio inconsciente. Você sente que algo em você está amadurecendo. Não no sentido de endurecer, mas de sustentar complexidade. Você aguenta mais ambiguidade sem desespero. Isso é crescimento psíquico real. Você entende que não existe voltar atrás. Ver muda. Reconhecer muda. A sombra, uma vez vista, não pode mais ser totalmente ignorada. Ela se torna parte da sua consciência. E agora, enquanto tudo isso se acomoda lentamente dentro de você, uma nova tensão surge. Não uma tensão de medo, mas de possibilidade. A pergunta que permanece aberta, pulsando, é inevitável. O que mais em você ainda está oculto não por ser fraco, mas por nunca ter sido convidado à consciência? E o que acontece com a sua vida quando você decide continuar, mesmo sem garantias, atravessando esse processo até o fim? Se algo em você ficou inquieto ao ouvir tudo isso, não ignore. Essa inquietação não é fraqueza, é consciência nascendo. Jung mostrou que o verdadeiro perigo não é a dor, mas a inconsciência. Enquanto você foge da sua sombra, ela dirige sua vida. Quando você começa a olhar, mesmo com medo, algo muda de eixo dentro de você. Não é conforto, é verdade. E a verdade tem peso, mas também devolve força. Se este conteúdo te atravessou, não deixe isso morrer aqui. Escreva nos comentários o que mais doeu reconhecer em você. Isso não é exposição, é integração começando. Se este canal fala com a sua ferida real, torne-se membro. Aqui o trabalho é contínuo, profundo e sem máscaras. E se você sente que precisa continuar atravessando esse processo, fique. Os próximos vídeos não vão aliviar sua dor superficialmente. Vão te devolver a si mesmo, passo a passo, confronto após confronto, até que aquilo que te sabotava se torne a base da sua força.